Doutora Roberta Lacerda, você tem a palavra por 20 minutos. Agradeço em nome de quem eu estendo os agradecimentos a todos os parlamentares que permitiram mais uma vez essa discussão em ambiente público e respeitando um dos princípios fundamentais do SUS, que é a transparência pública, o controle social. É importante que se diga que eu sou a mais jovem aqui dos especialistas a falar. Sou apenas e tão simplesmente médica infectologista na minha cidade natal, Rio Grande do Norte. Já de antemão digo que não sou cientista, tampouco pesquisadora da Covid. Apenas e tão somente jurei honrar a minha profissão e, no juramento de Hipócrates, os princípios da não maleficência e beneficência vêm em primeiro lugar. O médico deve agir de pronto e não esperar cair do céu as evidências necessárias para salvar vidas. Em todos os momentos dessa pandemia, nós fomos verdadeiramente atacados, difamados e até censurados. O direito da liberdade de expressão e do questionamento científico foram abolidos por uma pandemia de desinformação e de censura. E em nenhum momento histórico a censura serviu à verdade. Ela apenas serviu para escondê-la nos porões e enaltecer mentiras convenientes. Evidências científicas de conveniência, que todos nós nos pautamos a estudar e a esclarecer, porque a ciência é um contínuo. Em todos os momentos aqui é dito que os artigos estão evoluindo e qualquer uma das decisões podem ser modificadas. Isso é um contínuo. Então, por que falar em ineficácia comprovada de tratamentos, estratégias ou de políticas de imunização ou outros contextos? Eu gostaria de lembrar a todos que, neste exato momento, a Janssen fecha sua planta de fábricas de vacina. E, exatamente hoje, muitos países da Península Escandinava, os países nórdicos, estão alertando para uma política de precaução e zelo na vacinação das crianças. O que nós vamos demonstrar aqui são artigos científicos e todos os dados de vida real, diferentemente daquilo que a indústria farmacêutica faz predominantemente, dourar a pílula. Todos nós médicos, quando recebemos um representante farmacêutico, com todo o respeito, dentro do nosso consultório, nos apresentam estudos científicos belíssimos, com dados controlados, pacientes extremamente selecionados, para dar o resultado a que a indústria objetiva. E esse é o papel, sim, da indústria, fornecer novas estratégias e ferramentas diagnósticas, terapêuticas, de prevenção, profilaxia. Mas é nosso papel como médicos utilizar o máximo do nosso raciocínio crítico e a isenção do nosso conflito de interesses para decidir pela melhor estratégia ao nosso paciente. Eu declaro de antemão que não recebo nenhum tipo de incentivo das indústrias farmacêuticas para palestras ou congressos, transporte aéreo ou qualquer tipo de pesquisa envolvendo os meus estudos de madrugada, quando os meus filhos dormem. A verdade, ela não se importa de ser questionada. Pode passar a apresentação, por favor? A verdade, ela não se importa de ser questionada, mas a mentira não gosta de ser desafiada. E o que mais se viu nessa pandemia foi exatamente aquela alegoria da metáfora judia sobre a mentira e a verdade. Quando a mentira diz a verdade, está um dia tão quente, vamos nos refrescar no lago. E então as duas tomam banho, retiram suas vestes, e num momento de descuido, a mentira pega as roupas da verdade e sai por aí pela cidade, travestida de verdade, para enganar a todos os incautos. Enquanto a verdade, envergonhada com a sua nudez, se esconde no fundo do poço. E foi isso que aconteceu com a ciência. Ela foi muito tempo escondida dentro dos porões de conveniência daqueles que queriam propor estratégias com interesses geopolíticos financeiros. E isso é bem verdade nesse estudo aqui da Pfizer, de avaliação de crianças de 5 a 11 anos, que foi executado entre dezembro, meados de dezembro, já o final dele, e que analisou
Na fase 1, 50 crianças, recebendo várias estratégias de dosagem da vacina, com 10, com 30 e com 20 microgramas de RNA mensageiro. Na fase 2 e 3, 2.316 crianças foram introduzidas no estudo e desses, 746 completaram um mês de seguimento para avaliar a visita após a segunda dose, com 1.510 no grupo placebo. Quando se fala em efetividade vacinal, é dito que, nessa pesquisa, as crianças apresentaram o que eles consideram o estudo de immunobridging, ponte para a imunidade, comparando-se os níveis de anticorpos no sangue de crianças com o que teve-se em estudos de adolescentes de 16 a 25 anos, alguns meses anteriores. Ora, se o título de anticorpos fosse correlato real da imunidade e da certeza que esse indivíduo não se infectaria ou não teria reações adversas, nós não teríamos surtos em outros locais completamente vacinados. Nós não teríamos relatos de casos, não tão raros assim, de doenças autoimunes relacionadas à vacina. E em um dos slides que eu vou passar mais à frente, de 2020, precisamente 22 de outubro de 2020, eu fiz um print de uma das reuniões do Conselho de Imunização junto com a FDA e a Pfizer. E lá eles apresentaram naqueles slides que, nesse estudo, uma das reações adversas à vacina era a síndrome inflamatória multissistêmica de crianças, um fenômeno autoimune em que o corpo reconhece o próprio corpo como inimigo. E é uma das formas mais graves relacionadas à Covid, também infecção natural, mas muito rara durante a infecção. O que eu quero mostrar com esse slide é que o mito e o dogma de que o nível de anticorpos acima de 95% ou 96%, trazendo eficácia e efetividade vacinal, caiu por terra ao longo do tempo, porque os fatos são superiores. E o que se registrava para adultos, em janeiro de 2021, com 97% de eficácia, num estudo de Israel, caiu para menos de 37% ao longo de 6 meses. Efetivando, então, os esforços para vários boosters e reforços vacinais. Nesse estudo da Pfizer, como agora a gente vê nesse slide, essas crianças foram estudadas não para avaliar se morreram após vacinação. O desfecho que nós consideramos mais duro e importante para efetivamente ver a qualidade e a efetividade de uma vacina é evitar óbitos. Sim, os óbitos devem ser evitados, porque a infecção já se mostrou que não é possível. Há um grande escape vacinal, haja vista que a Ômicron tem 30 mutações na proteína RBD de reconhecimento do vírus, e ela está incólume a todas as vacinas. Há, sim, um estudo mostrando que a imunidade inata, infecção natural, mostra 18 meses de infecção com anticorpos efetivos. E o que a gente entende é que, nos estudos da Pfizer, as crianças foram apenas seguidas por 1 semana. Foi dado 2 doses da vacina, sim, mas o que foi avaliado foi se, em 1 semana após essa segunda dose, essas crianças tiveram Covid infecção. E por isso se diz que foi tão eficaz. 90% de eficácia evitando a infecção. Essa eficácia vacinal é o que eu chamo de mito, porque evitar a infecção não é o que nós estamos vendo com os inúmeros surtos e, dada as mutações das várias cepas variantes de preocupação. Quando a gente vai analisar um outro ponto importante de metodologia, se chama análise de redução de risco relativo e redução de risco absoluto. Dizer que para vacinar, para evitar uma morte por Covid, eu devo vacinar 1 milhão de crianças, como a Pfizer coloca na sua tabela de suplementos, nos mostra que isso leva a um risco indireto em meninos de 5 a 11 anos, de um excesso de casos de miocardite, dependendo do cenário epidemiológico, de 179 casos de miocardite por risco da vacina. Ou, para se evitar essas mesmas 1 milhão de mortes, é possível ter internamentos por essa miocardite em torno de 98 e internações em UTI por essa miocardite de 57. De fato, não houve nenhum óbito registrado nesse estudo de vacinas, mas, como eu disse, essas crianças foram seguidas para infecção até 1 semana
e durante o segmento para reação adversa, apenas e tão somente por 2 meses. Eu pergunto a qual pai deste plenário compraria uma cadeira de segurança de transporte veicular que foi testada por 2 meses. É um insulto à inteligência humana comparar as vacinas clássicas do nosso Programa Nacional de Imunização, ao qual nós temos grato respeito e total confiança, com essas que são ainda projetos experimentais. Porquanto não fossem experimentais, não haveria a mudança na quantidade de doses e também no aprazamento da segunda dose. Para vocês terem uma ideia, nesse estudo, o tempo entre as doses era de, no máximo, 4 a 6 semanas. Mas, devido ao risco de miocardite relacionada à vacina, já aventado no relatório do VAERS, nos Estados Unidos, do EUDRA, na Europa, e do próprio relatório do cartão amarelo do Reino Unido, levou a muitos países como Noruega, Suécia e França a aprazar essa segunda dose para 8 a 12 semanas, porque se sabe que é um risco dose dependente. Tanto se sabe disso que a Moderna tem 3 vezes mais conteúdo de RNA mensageiro do que a da Pfizer, e por isso, em Ontário, mostrou um maior risco de miocardites. E, em parte, ela já está sendo retirada do uso em crianças nesses países que se preocupam com uma indicação de risco e benefício individualizado, como sempre o foi na minha e na prática clínica de todos os médicos deste país e do mundo. Dia 25 de janeiro de 2022, houve um evento no Congresso americano, a pedido do senador do Wisconsin, Ron Johnson, em que médicos como o Dr. Peter McCullough e Dr. Robert Malone e vários outros, dentre eles o Dr. Pierre Kory, que destrincharam todos esses eventos nos Estados Unidos. De lá, sai um pedido ao Departamento de Defesa americano para que preste informações pelo aumento exponencial em mais de 10 vezes no número de reações adversas neurológicas, abortos, miocardites e eventos de tromboembolismo como infarto e AVC nos militares norte-americanos. Para vocês terem uma ideia, os dados de miocardite dos dados de 2021 sumiram do registro de dados epidemiológicos. Isso fere a soberania nacional de qualquer país, porque fala de encontro à saúde das nossas gerações. E se os políticos desse país não entenderem que os verdadeiros estadistas são aqueles que governam pensando no futuro de suas gerações e não nas próximas eleições, nós estaremos correndo um sério e grave risco de incorrer em mais malefício do que benefício, apenas e tão somente pela corrida assodada de ganhos financeiros de lobistas que se travestem de cientistas. A Anvisa, no seu parecer público de avaliação da vacina Comirnaty, de 2 de agosto de 2021, mostra a aprovação deste produto e, na sua página 53, ela é bem clara em dizer: incertezas, subitem 4.3, eficácia e segurança em população pediátrica, gestante e indivíduos imunossuprimidos. A segurança e a efetividade da vacina Comirnaty em participantes menores de 16 anos não foram estabelecidas no momento do registro sanitário. A experiência com a utilização da vacina em mulheres grávidas é limitada, e aqui eu abro um parênteses, para um dos mais graves casos de fraude científica que nós, médicos, tivemos a oportunidade de observar. Diversos estudos científicos que tentam mostrar os eventos adversos relacionados à vacina estão sendo impedidos de ser publicados. O último artigo, ensejado pelo Dr. Peter McCullough, médico cardiologista intensivista com mais de 35 publicações em Covid revisadas por pares, foi retirado da Elsevier, mesmo
sem nenhuma justificativa teórica metodológica, apenas e tão somente porque alertava para o risco, em junho de 2021, de miocardite em jovens menores de 18 anos após a segunda dose, que se confirmou e que recentemente nós médicos recebemos já no Zap, no e-mail, em várias comunicações, uma nota da Pfizer sobre esse risco aumentado que, segundo a indústria, não supera os benefícios. Nós vamos mostrar com alguns artigos e revisão de literatura da doutora Ellen Guimarães, médica cardiologista e arritmologista, que esteve presente conosco na reunião do Ministério da Saúde, ainda em dezembro de 2021, mostrando que a miocardite não é algo leve, nem indelével, nem que pode levar, que na verdade pode sim levar a riscos para a nossa população economicamente ativa, quanto os sequelados com insuficiência cardíaca, dependendo de 3 ou mais medicamentos para essa doença, nós teremos entre nossos jovens. Só o tempo dirá. Segurança em vacinas só se pode ter em torno de 5 anos, e não é a Covid que vai fazer um novo capítulo na história da imunologia e da vacinologia. Não existem dados sobre a administração concomitante da vacina Comirnaty com outras vacinas. É bem verdade que em agosto ainda não havia os estudos de intercambiabilidade, que é essa mistura de vacinas de diferentes metodologias, como a de adenovírus, né, do símio, que é a da AstraZeneca, e, consequentemente, uma terceira dose da Pfizer, ou Coronavac, mais uma dose de Pfizer. De fato, esses estudos ainda são prematuros em um número muito pequeno de pacientes, pequeno como centenas. E, neste momento, nós fomos desafiados com ditadores sanitários que impõem passaportes sanitários baseados no julgo de mídias sensacionalistas e indústrias farmacêuticas que apenas lançam press release e pequenos estudos pouco revisados de eficácia e segurança em 2 meses. É isso que nós estamos propondo, um debate claro e transparente para que a população seja esclarecida dos riscos e, assim, de bom grado, decida se queira vacinar-se ou não. Mas, de fato, nós já sabemos que um estudo da Nature foi publicado em dezembro de 2021, mostrando que o risco de miocardite pós-vacina é maior em menores de 40 anos do que o risco de miocardite pós-Covid. Um relato de caso muito importante, a criança Medi de Garay. De 1.514 crianças que receberam a segunda dose da Pfizer nesse estudo que eu citei, Medi de Garay não foi atendida pela Pfizer no teleatendimento de eventos adversos. Assim como o Dr. Paulo Porto comentou, o Pfizergate é um dos escândalos maiores da indústria farmacêutica, e não é o primeiro da Pfizer, que pagou a multa milionária mundial por suborno a médicos e também esteve envolvida no escândalo com mais de 300 óbitos por válvulas cardíacas não funcionantes. E isso não é novidade na indústria farmacêutica. Houve outras indústrias que venderam plasma de paciente com HIV a despeito das recomendações do FDA. E só depois de 20 anos isso foi reconhecido. Quantos anos serão necessários para os erros dessa pandemia serem vistos aos olhos da justiça? Essa criança apresentou, logo após a primeira dose, dor e muita náusea e vômito. E, ao longo desses 2 meses, ela foi perdendo a capacidade de andar, de controlar sua alimentação, e hoje ela sofre com dores excruciantes e uma sonda que envia alimentos pela sua narina. Se nós pontuarmos que temos 20 milhões de crianças no Brasil entre 5 e 11 anos, e essa criança apresentou esse evento adverso após 1.500 doses, poderíamos ter o risco de ter 13.120 Medis de Garay? A que custo? Porque o evento adverso é raro quando é no seu vizinho ou na planilha que você estuda da bancada de cientista e auditor de vacinas. Mas quando é na sua família é uma tragédia. E a escolha tem que ser individual e respeitada, porque não tutelaremos os nossos filhos ao Estado. E não existe nenhum pacto social que supere o Tratado de Helsinki no seu 3º princípio, em que o indivíduo deve ser assegurado o direito
de participar de qualquer experimento. Ainda que a indústria tenha recebido a complacência do mercado para liberação comercial, ela, por manter estudos de longo prazo, como o FDA a obrigou, de 5 anos para avaliar a miocardite, ainda é considerada uma terapia experimental. Se não fossem, as seguradoras de diversos países do mundo não teriam recusado prêmios, como na França, de óbitos que podem estar relacionados à vacina e ainda estão em investigação. Nessa análise de 14 óbitos de crianças de 12 a 17 anos, que foi feita pelo Mobility Mortality Weekly Report, um relatório que o CDC faz há tempos e tempos, quando avalia alguma terapia ou imunização, entre dezembro de 2020 e julho de 2021, 4 dessas crianças tinham entre 12 e 15 anos, 10 tinham entre 16 e 17. Atentem que 2 delas faleceram por embolia pulmonar, 2 por suicídio, 2 por hemorragia intracraniana, 1 por insuficiência cardíaca, 1 por linfohistiocytose hemofagocítica. Esse nome complicado é apenas para dizer que foi um distúrbio autoimune que o corpo reconheceu a medula óssea como estranha e destruiu a fábrica que produz hemácias, células de defesa e plaquetas. E a criança morre por infecção, sangramento. Antes que os chocadores de notícia digam que é fake news, está aí a referência. E a outra questão relacionada ao dogma de que as vacinas salvam vidas, bom, nós temos esse artigo aqui, o suplemento da tabela S26, particularmente eu gosto muito de ler os suplementos, porque o diabo mora nos detalhes, e lá há um resumo do sumário de óbitos na fase blindada. Aquela, exatamente que o Dr. Paulo Porto disse, que houve fraude de cegamento, onde vários pesquisadores sabiam quem era o grupo controle e quem era o grupo intervenção. Neste estudo, houve 16 óbitos no grupo placebo, 16 no grupo de RNA mensageiro. Onde está, então, a eficácia em reduzir óbitos? Mais claro isso fica para a gente quando a gente vê que 4 desses óbitos aconteceram por parada cardíaca no grupo vacina e apenas 1 no grupo placebo, sendo corroborado por estudos mais recentes, publicados na American Heart Association, agora em novembro de 2021, evidenciando que a proteína spike aumenta a inflamação nos vasos e, principalmente, aparecendo nos exames complementares como aumento de dedímero, fibrinogênio, homocisteína e anemia, e que são corroborados por uma necrópsia recentemente publicada em artigo científico de uma jovem de 34 anos que morreu de um mal súbito. Não, ele não puxou com força o edredom. Não, ele não ficou mais de 2 horas em frente à TV. Não, ele não fez sexo em determinadas horas e ele apresentou um mal súbito que o seu coração mostrava, por mostras patológicas, lesão pela RNA mensageiro da vacina, porque ele tinha exames negativos da Covid. Estudos em animais, com apenas 4 semanas, já mostravam que essa proteína spike permanecia por meses no nosso organismo, que dirá desafios consecutivos de 3ª e 4ª dose. Chamo a reflexão de todos aqui que se submeteram a fazerem um screening muito detalhado de suas avaliações cardiovasculares e, como eu vou mostrar, oncohematológicas, porque o número de casos de cânceres vão aumentar muito. Com relação à resposta imune na COVID, é preciso que se faça uma pequena diferença entre a resposta de crianças e adultos. Não sou imunologista, mas todo médico clínico deve reconhecer como se defender do inimigo. E a resposta imuninata, eu diria que são os snipers que estão da boca à garganta e identificam o inimigo de imediato e destroem ele em nível celular, sem sequer passar pelo período de produção de anticorpos. Essa é a estratégia de defesa das crianças. A natureza, ela é tão perfeita que ela coloca a criança como aquela que entra em contato com o ambiente e rapidamente desenvolve defesa.
porque mesmo esta resposta celular de macrófagos, de células dendríticas que estão na mucosa do nariz e da garganta, ela se comunica com a medula óssea e cria memória imunológica. E por isso crianças que, no ano de 2020, tiveram infecções por coronavírus ou outros simples de resfriados e diarreias comuns, apresentavam resposta imune cruzada contra o coronavírus do SARS-CoV-2. Como nós tivemos também esses estudos na pandemia do SARS-CoV-1. Como todo médico sabe o que é o treinamento de imunidade, porque a cada vez que nós desafiamos o nosso sistema imunológico, nós criamos uma biblioteca de defesa com proteínas e anticorpos que vão nos propor armas contra os inimigos e invasores. Já a resposta do adulto, ela é mais elaborada. Há uma adaptação e uma troca de informações, da boca e garganta até os linfonodos, que são órgãos de drenagem do corpo e que conversam com células que produzem linfócitos para produzir anticorpos de memória e anticorpos de ataque. Essa é a primordial resposta do adulto adolescente. E, por isso, a tradução do nível de anticorpos no sangue de uma criança não pode ser correlato de imunidade comparada a de adolescentes. E é por isso que a Pfizer desistiu de pedir ao FDA a aprovação da sua vacina de 6 meses a 5 anos, porque essas crianças não vão desenvolver imunidade humoral. Mas, se forem desafiadas subsequentemente a diversas doses dessas vacinas que ainda não se sabe a relação com a nossa resposta imune inata, há o que nós conhecemos na nossa literatura médica de síndrome de exaustão imune. Os números de Israel podem parecer paradoxais aos senhores. Como que um país com mais de 30% de quarta dose avança com casos e números e letalidades maiores do que o ano de 2020 ou 2021? Teria que se entender esses números como mais casos, mas menos óbitos. E há um relatório em especial mostrando um aumento da letalidade associada a jovens, sem contar as causas não COVID cardiovasculares, de infartos. Já há movimentos do Comitê de Vacinas e Imunizações em Israel que não propõem a quarta dose para a população. E, por isso, sabiamente, o Ministério da Saúde atentou para isso em relação à quarta dose no Brasil. Os países estão declinando dessa proposta de reforços subsequentes sem qualquer critério, utilizando uma linha de defesa caduca de uma proteína de dezembro de 2019 para uma vacina que tem hoje um desafio de um vírus que teve mutação de 30 locais frente a ela. É como tentar reconhecer um ladrão com um corpo que fez uma cirurgia plástica. Não há como o sistema imunológico reconhecê-lo. Vou passar um pouquinho adiante só para a gente ganhar tempo. Mas existe um outro mito que eu quero pontuar, que é o que a gente chama de mentira nobre. É o tempo, eu estou entendendo. Do tempo que sim, eu lhe agradeço. Mas eu vou ficar nesse ponto das crianças, porque eu gostaria de pontuar bem essa diferença da resposta imunológica, para exatamente quebrar alguns conceitos e, principalmente, investidas contra a nossa inteligência médica, de que há algum tipo de comparação entre essas vacinas ou experimentos imunizantes com as vacinas do nosso Plano Nacional de Imunização. Isso, sim, é denegrir o trabalho dos nossos teóricos fundadores do SUS, que propuseram, e com muito esforço, há mais de 45 anos, tem esse grande programa que pode, sim, estar ameaçado de hesitância como um todo, porque as pessoas estão fazendo uma cobertura midiática e de marketing, em vez de se atentar aos dados de vida real. A resposta imunológica, ela tem a imunidade natural, sim. Ela é robusta, ela é eficaz e ela é duradoura. Essa mentira nobre de que a imunidade natural adquirida ela não existe, já foi colocada abaixo em diversos artigos, mostrando que as pessoas que não foram vacinadas, mas que tiveram a infecção, têm 7, 15 até 36 vezes menos risco de adquirir Covid do que aquelas que não tiveram a doença e foram dupla ou triplamente vacinadas.
Isso fica claro quando a gente vê os estudos mostrando, inclusive, o nível de anticorpos. E o tempo, como eles ficam prolongados. Por mais de 18 meses, os anticorpos da infecção natural valem, e os da infecção, os da vacina, a imunização artificial, não dura mais do que 3 meses. Esse aqui é um estudo do Catar, em que ele avaliou, durante o surto da Delta, como é que se comportavam os pacientes que tiveram a infecção natural e depois tiveram Covid novamente, e aqueles que não tiveram Covid, mas foram duplamente vacinados. O tempo médio entre as infecções foi 277 dias, e eu gosto de pontuar esse artigo para fazer um mito de que o não vacinado oferece risco no ambiente de trabalho. Em carta solicitada por informação de disposição ao público, o próprio CDC admite que nunca houve o relato de um surto iniciado por um não vacinado. Vocês entendem o que é isso na literatura médica em 2 anos de pandemia? E os inúmeros surtos que nós estamos vendo relatados em ambientes apenas e exclusivamente para vacinados? Já há estudos de cinética viral que mostram que a quantidade de vírus no sangue de vacinados e não vacinados é a mesma. O tempo dos sintomas é apenas e tão somente menor no vacinado em relação ao não vacinado. Porém, isso pode funcionar, inclusive, como um cavalo de Troia, porque, dada a dificuldade de ter pessoas na sua escala de trabalho, você manda alguém voltar com 5 dias de doença de máscara porque não tem sintomas. Mas estudos da Omicron no Japão mostram que há transmissão até 10 dias, mesmo sem sintomas. E nesse estudo do Catar, mostrou cabalmente que a chance de reinfecção em quem tinha a infecção prévia era 90% menor em quem era duplamente vacinado. E que essas pessoas que tiveram infecção prévia, ainda que se infectavam, não tinham doença grave. 4 apenas dessas reinfecções foram graves o suficiente para internar, mas nenhuma delas precisou de UTI e não houve nenhum óbito, mostrando o óbvio da imunologia, que há uma memória imunológica. Inclusive, já há artigos mostrando que o desafio de vacina em convalescentes, que é como a gente chama quem teve a infecção da Covid, pode levar a uma caixa de Pandora. Como eu disse, anticorpo demais não é substrato de defesa. Até porque as primeiras séries de casos de Wuhan mostravam que os pacientes graves de UTI tinham os maiores títulos de anticorpos, só que eles eram inoperantes e ineficazes. É o que a gente chama de doença amplificada por anticorpo, que é o substrato da doença autoimune. Lúpus, artrite reumatoide, você produz anticorpos contra o seu organismo. E a gente sabe, por estudos de biologia molecular, que a proteína spike encontra similaridade, tal qual o músculo cardíaco, células do rim, do fígado, do ovário e do endométrio. E, por isso, o Reino Unido está fazendo uma série de coorte para avaliar alterações menstruais nas mulheres que estão fazendo uso da vacina. E o que eu quis dizer com vacinação em pacientes que já tiveram Covid é esse estudo aqui que relata que, no Reino Unido, entre 2.000 pessoas que completaram uma pesquisa e que tinham tido Covid e se vacinaram depois, aquelas que tiveram Covid e se vacinaram tiveram 56% mais chance de ter doença grave. As crianças desenvolvem imunidade pós-Covid robusta e duradoura, até 18 meses. E agora, só para a gente finalizar, foi, como a gente comentou, 1º de fevereiro, Pfizer pede autorização para liberar vacinação em menores de 5 anos. Ops, não era bem assim. 11 de fevereiro, Pfizer declina do pedido para o FDA. Veremos cenas do próximo capítulo. Mas era isso que eu tinha para colocar, estou à disposição de outros questionamentos, e queria finalizar apenas e tão somente dizendo que nós mostramos esses dados na reunião da Secretaria de Enfrentamento à Covid e fomos duramente criticados como anti-vacina, porque simplesmente decidiram mudar, inclusive, as definições de dicionário nesta pandemia. Vacina não é mais aquilo que impede você de se infectar, é apenas e tão somente o que desafia o seu sistema imunológico. E anti-vax não é uma pessoa que é anti-vacina, é também aquela que mostra qualquer tipo de contrariedade a passaporte